Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Filosofia de Boteco, seu 52º. Hoje eu prometi para o Zico e para o Zeca, eu vou fazer uma introdução breve. Eu vou começar pelo Zico. Zico, tudo bem com você? Cara, foi muito rápido, né? Eu esperava Aproveite, isso não de perde meu você. tempo. Eu espero que você seja breve durante o episódio também para poder ficar feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os Gabis e Cláudios que estão aí presentes. Prazer estar aqui em mais um episódio. Espero que vocês gostem. É um episódio que está há muito tempo no forno e até que enfim conseguimos dar uma voz para ele. Zé? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Zé Barreto aqui. Muito bom estar com vocês de volta mais uma semana e num assunto hoje que promete aí grandes polêmicas. No último episódio foi light, né? Eu disse que não ia me irritar politicamente, mas acho que hoje está liberado bastante. Hoje não tem como. E aí, como para fazer um gancho, Zico, fazer um gancho e um chamado ao mesmo tempo, a gente gravou algumas semanas um episódio de fake news da pandemia, discutindo como era, enfim, o pano de fundo, etc, e como era nocivo, como eram nocivas notícias falsas durante a pandemia. O tema hoje é um pouco mais complexo e como aqui a gente tenta ser menos ignorante possível, a gente chamou ajuda. Mas antes de eu apresentar a nossa ajuda, eu vou para a palavra do episódio, que é revisionismo. Provavelmente nossos ouvintes já ouviram em algum lugar, ou se não ouviram, eu vou dar, são dois significados que o dicionário dá apenas, mas enfim, e aí a gente vai chegar lá com a ajuda hoje. Então vamos lá, revisionismo, Zico, anota aí. Substantivo masculino. 1. Atitude de quem discorda de uma doutrina ou soergue uma discussão em torno da mesma. Talvez seja exatamente daí que a gente vai partir. E 2. Atitude daqueles que tendem a rever antigos valores artísticos ou literários. Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma breve justificativa sobre por que a gente julgou que isso era importante. Porque no país que a gente vive, isso foi pensado antes da pandemia ainda, então a gente tinha tomado menos tapas na cara do que a gente tem tomado. A gente conversou isso em setembro do ano passado. É isso. Diante de uma polêmica assustadora, mais uma dessa pregada difundida pelo governo federal. Mas, enfim, eu queria, antes de tudo, eu não vou explicar, não, vou apresentar e aí já vou começar com a pergunta para a gente ganhar tempo. Eu queria agradecer aos professores. Primeiro, o professor Jorge Micos, que deu aula para... Não sei se ele deu aula para a Verônica também, ela pode contar. Mas deu aula para os 3... Deu, sim. Então, já me fez um sinal. Então, ele deu aula para os 4 outros participantes desse podcast. Deu aula para mim de História e de Filosofia e deve ter sido o mesmo para os outros. Eu agradeço a sua participação aqui. E Verônica, que teve aula com o Jorge, também... foi estudar História, historiadora pela USP, depois a gente pode entrar brevemente na área de pesquisa de vocês, se a gente conseguir fazer, enfim, chegar lá. Mas eu queria perguntar para vocês, eu vou começar pela Verônica, e aí depois o Jorge pode sentir à vontade no que ele quiser falar sobre o tema. A gente decidiu, quando eu estava falando com o Zico, estava só eu e o Zico, a gente estava diante da polêmica absurda que tinha sido levantada por alguma declaração igualmente absurda, que o nazismo seria de esquerda e numa tentativa de tentar descolar o nazismo do governo federal, etc. E aí eu até pontuei com o Zico que isso não era uma novidade nessa conduta deles, porque eles tendem a chamar a ditadura no Brasil de, enfim, sei lá, regime militar, nada que tenha sido... Gloriosa Revolução. Essas baboseiras do tipo. Então, a minha pergunta para você, Verônica, é a seguinte. É de um lado pessoal e outro lado técnico, que é qual o sentimento como historiadora ao ouvir esse tipo de coisa e qual é o papel do historiador diante disso, quando, enfim, e aí já emendo o outro.
qual é o perigo disso, numa sociedade atual, assim? Bom, olá, né, também para quem está nos ouvindo. São perguntas bastante complicadas. Vou tentar responder dentro do que eu consigo, assim, no pouco tempo que temos, senão isso seria um episódio de 10 horas. Mas a primeira coisa, como eu me sinto quando eu ouço isso, eu me sinto muito mal. Eu acho que não tem como dizer outra coisa. É de uma desonestidade violenta e que é perigosa. Então, não tem como eu, como historiadora, enfim, o professor Jorge também provavelmente sente assim também, outros historiadores, outros profissionais que lidam com ciências humanas, não tem como não sentir que estão sendo... estão vendo uma deturpação da verdade. E por mais que sejamos aqui historiadores no século XXI e que a gente também discuta o que é verdade, existem fatos, né? Então, existe um fato. Existiu nazismo, existiu holocausto, existiu ditadura. Essas coisas não podem ser negadas. Simplesmente não funciona assim. Existem evidências. Então, é algo que provoca, assim, bastante irritação. Mas, como historiadores, eu acho que é nosso dever se posicionar publicamente, ou, enfim, mesmo dentro da academia, dentro das escolas, dentro das universidades, o que quer que seja, a gente tem que falar sobre isso, tem que... não pode deixar que isso passe, porque eu acho que se chegou ao ponto que está nesse momento, é porque a gente deixou passar. Em algum momento a gente ignorou, falou, isso é besteira de um deputado que ninguém dá atenção. Bom, agora ele é nosso presidente. Então, a gente é obrigado a dar atenção e a reparar o problema que ele colocou pra gente, né? Então, acho que começa um pouco daí. O perigo disso é justamente a gente ir deturpando verdades que simplesmente são inconvenientes para uma narrativa, né? Então, por que se nega isso? Porque existe um projeto político, né? Ou por que diz que nazismo é de esquerda? Ou por que diz que a ditadura não foi tão ruim? Enfim, existe um projeto político que depende de eu dizer isso. Né? Eu não, Bolsonaro, ou outras pessoas que apoiam ele. Então, o perigo é que você vai transformando qualquer coisa, qualquer fato, em uma justificativa para a sua própria posição e para sustentar um governo que muitas vezes é opressor e, enfim, que pode provocar novas violências. Então, a gente não pode esquecer, né? O dever do historiador é um pouco lembrar a sociedade o que ela não quer lembrar, porque é doloroso, mas que ela precisa para não repetir. Professor, Muito bom. além disso, eu queria adicionar uma coisa para você. A Verônica disse uma coisa que me fez pensar. Você, quando estava dando aula lá para mim, vou colocar o meu exemplo individual, em 2008, você achou que em 2020 a gente estaria pautado por um revisionismo que não veio assim sei lá, de um escritor polêmico, veio do Palácio do Planalto. Então, além do que eu perguntei para a Verônica, eu adiciono essa parte. Você achou que estaria? Bom, boa noite. Vocês não têm... Eu não vou conseguir expressar, porque senão eu vou comer todo o tempo, o privilégio, a alegria que é reencontrá-los aqui nesse contexto, né? Eu tô até emocionado, para falar a verdade, porque eu vendo vocês preocupados com isso, agindo, fazendo esses podcasts, eu falo assim, eu acho que eu cumpri meu dever, né? Assim, eu saio com a sensação de que eu cumpri meu dever, eu posso morrer em paz, né? Na verdade, eu queria dizer isso, que é um grande privilégio, uma grande alegria, mas eu não vou me estender, eu vou embarcar no tema, né, que o nosso espectador, né, quer ouvir, né, sobre o revisionismo, né. Eu vou concordar com a Verônica, sem dúvida. Hobsbawm diz isso no livro, na abertura do livro A Era dos Extremos, né. Ele diz que a nossa sociedade costuma é um dos episódios mais lúgubres da nossa sociedade. Estou tentando ser fiel ao texto do Hobsbawm. Ele fala aqui de os fenômenos mais lúgubres da nossa época. Esse livro é de 1995, é o esquecimento, né? É o esquecimento. As gerações não têm mais contato com a memória socialmente construída pelos antepassados, né? Há uma fugacidade,
há uma espécie de presenteísmo na cultura contemporânea. E ele adverte, fala que a função, exatamente as palavras da Verônica, né? A função dos historiadores é lembrar as pessoas aquilo que elas facilmente esquecem, né? E eu me lembro quando eu li isso, eu fiquei emocionado e falei assim, agora encontrei um propósito para ser professor de história, né? Assim, essa frase do Hobsbawm impactou muito. O livro A Era dos Extremos é maravilhoso, mas essa frase, ela deu a mim o meu propósito. Eu lembro, eu li esse livro em 95, logo quando ele saiu, e eu comecei a entrar em sala de aula com esse propósito. Falei assim, eu não posso deixar que as pessoas esqueçam, né? Eu queria também alertar uma coisa, gente. Esse revisionismo no Brasil, ele não foi instaurado pelo governo Bolsonaro. Esse revisionismo ele existe já há algum tempo. Eu não vou me lembrar o ano, né? Assim, eu já não tenho mais essa memória, né? Mas a Folha de São Paulo, há alguns anos atrás, ela chamou a ditadura de dita branda. Uhum. Tá? Vocês forem buscar aí no Google, escrever dita branda, vocês vão ver que um editorial da Folha de São Paulo, ela dizia assim, que no Brasil não houve ditadura, houve uma dita branda. Isso não era dito em momento algum pelo governo Bolsonaro, isso foi dito na década passada, né? O que já então sinalizava que existia sim um revisionismo em curso, né? E todo um processo em curso de tentar desconstruir uma narrativa que vinha por conta do crescimento dos movimentos sociais, do crescimento da esquerda, do crescimento dos setores mais progressistas democráticos da sociedade, né? Então, ali já existia por parte da própria Folha de São Paulo e que, obviamente, muitos historiadores vociferaram contra isso imediatamente, né? Publicando artigos e insistindo, dizendo que isso era vilipendiar, né? Principalmente, não se trata aqui de conceitos de verdade ou não, mas nós estamos vilipendiando a memória daquelas pessoas que morreram de forma brutal, de forma bárbara, torturadas, arrancadas e sequestradas de suas casas, levadas para os porões dos setores de repressão, que foram barbaramente torturadas e que foram mortas. Então, assim, não se trata aqui de discutir uma noção filosófica, se existe ou não existe verdade, né? Chamar a ditadura militar de dita branda era simplesmente pisar nos cadáveres, né? De pessoas que foram brutalmente assassinadas, muitas delas, inclusive, inocentes, né? Todos eram inocentes, né? O único crime que se poderia imputar a eles, que não é crime, é porque eles não concordavam com a ditadura. Eles defendiam a democracia. Então, isso por si só já é a instalação do terror, né? Então, eu quero lembrar que esse processo ele não é recente, ele já vinha ganhando força e tudo mais. E como a Verônica muito bem disse, os intelectuais não ficaram calados, mas também não fizeram o seu dever de casa como deveriam ter feito, por muitas razões. Uma delas talvez fosse subestimar o poder dessa gente, né? Dos fascistoides, e o poder que isso poderia ganhar. Então, subestimaram, como bem a Verônica pontuou. Olha, não, imagina, esse deputado obscuro aí que a gente nunca ouviu falar. Você perguntou em 2008, Caio. Eu, em 2017, eu não sabia quem era Bolsonaro direito, né? Eu tinha ouvido falar, assim, de um brutamontes que, né, de uma espécie de brutamontes, de um camarada visivelmente psicopata, visivelmente transtornado, que ocupava uma cadeira no Congresso Nacional. Mas não passava até aí. Até aí, assim, imaginar que fosse acontecer, jamais. Então não precisamos nem chegar em 2007, né, como você falou, 2008. Em 2017, para mim, era claro que isso aconteceu. Agora, eu não queria tomar, então, toda a voz, mas queria fechar com uma questão.
revisionismo ao longo da história sempre existiu, né? Sempre existiu. Certo? Então, isso também não é recente. Não na história, só na história do Brasil, mas em todo o curso da história, né? Os stalinistas fizeram o revisionismo dos leninistas e depois, quando Khrushchev tomou o poder, ele fez o revisionismo de Stalin. E a Guerra do Paraguai tem, no mínimo, 5 versões diferentes. A história do Brasil são várias histórias contadas de várias maneiras. Então, revisionismos sempre existiram, né? Agora, o que é assustador não é o revisionismo por si, é de que maneira esse revisionismo ele está atendendo a quais interesses. Essa é a grande questão. Zico, antes de passar, se você quer, deixa eu só fazer um adendo, que o Jorge já fez pela gente o que a gente faz em todo episódio, que é fazer autocrítica, né? E é verdade, às vezes a gente está tão, assim, revoltado e focado com o governo atual que parece que a gente está falando aqui que o mal começou todo em 1º de janeiro de 2019. Então, está feita essa autocrítica já. Então... Na verdade, eu voltaria mais até. Sim, mas colocamos assim. Eu vou emendar a última fala agora, que o Jorge fez, e vou perguntar então para ver. Eu trabalho numa escola judaica, e tem uma coisa que eu descobri, que uma coisa que eles celebram, que eu acabei de pesquisar o nome, que é celebrado no dia 1º de maio, se eu não me engano, ou é próximo disso, porque o calendário é diferente, que é o dia de Yom HaShoah, que nesse dia, eles fazem memória, né, e lembram sobre o Holocausto, com a frase de lembrar para nunca esquecer. E eu sei que na escola, basicamente, é um dia que a gente quase não tem atividades tradicionais, didáticas. Então, eu, como professor de matemática, não dou aula, porque a escola fica tomada para eventos de memórias e contar histórias sobre isso. O que falta para a gente chegar? Eu sei que tem uma tradição judaica por trás, tem a tradição das comunidades, né, vem de milênios, de séculos atrás, mas como que a gente pode, pensando no Brasil, por exemplo, ter o mínimo de consciência do que foi uma ditadura aqui, por exemplo? Porque tem muitas pessoas que viveram isso para contar a história. Talvez mais pessoas vivas da ditadura do que pós-Holocausto. Por que para a gente é mais recente, tem mais pessoas para falar sobre isso e a gente não consegue? Bom, tem muita coisa aí, né, que a gente também não pode se enganar, porque às vezes é muito fácil olhar outros exemplos de outros países ou outras culturas, outros lugares, e pensar, bom, aqui no Brasil a gente não faz isso, a gente está muito longe disso e nós somos o problema. Mas a própria questão do Holocausto foi um problema também, né, na Alemanha e em outros países. Existiram negacionistas do Holocausto, isso não é uma novidade, como o professor Jorge falou. Eu disse que eu voltaria um pouquinho mais, porque o termo revisionismo ele foi mais consagrado, segundo o professor Modesto Florenzano lá da USP, justamente no final do século XIX e início do XX, dentro de partidos social-democratas que revisavam a ortodoxia marxista. Então, eles iam revisar o que Marx propunha. E isso já era chamado de revisionismo. E como ele mencionou, o professor Jorge, revisionismos aparecem na história, em vários temas. Então, vão ser reexaminados. E ele, por si só, teoricamente, não seria o problema. O problema é quando ele vem junto com outras propostas, com negacionismos, com um monte de coisas ali na caçamba junto, que são problemáticos. Então, no caso, por exemplo, da experiência do Holocausto, isso provocou também muitos problemas. Existiam pessoas negando, existia um conflito, teve até casos judiciais a respeito disso, depois a gente pode falar mais, mas não era uma questão que estava tão resolvida assim que acabou. Mas o ponto é que a gente também tem, me parece, a gente tem pontos de início e fim um pouco mais claros. A gente consegue ver o que começou, né, o nazismo, onde ele terminou e se tentou começar uma nova sociedade democrática e reparar os erros que tinham ocorrido. Quando a gente fala da ditadura, ela terminou, tem um marco ali, com certeza, mas a gente tem uma série de políticos que eram daquele momento que continuaram
sendo parte dessas elites políticas, né? A gente está falando de Sarney, de Maluf, de gente que, desculpa, tem ali também um lastro nesse passado. Então, é um passado que ele não está tão distante, parece que ele não está tão marcado, e isso coloca dificuldades. E é isso, as pessoas viveram ele, então também tem opiniões diferentes que navegam aí, que todas elas também são importantes. Eu não posso silenciar quem viveu naquele momento e pensava outra coisa. Mas é isso, a gente tem os fatos. Então, por mais que, por exemplo, quando eu tive um dos primeiros trabalhos que eu tive na graduação, a gente teve que fazer história oral. Eu fui entrevistar a minha bisavó, que morava no interior de São Paulo, e tinha um roteirinho de perguntas que eu tinha que fazer para ela. E eu perguntei sobre a ditadura. Eu falei, vó, o que a senhora lembra da ditadura? Ditadura? Que isso? Que ditadura? Não sei do que você está falando. Aí eu tentei explicar, mas a senhora não lembra que as pessoas sumiam, que teve prisões, os militares. Não, filha, não lembro. Ela tinha uma memória muito mais fresca de soldados indo para a guerra, porque ela morava perto de estação de trem, do que uma memória do que foi a repressão da ditadura. Então, enfim, essas memórias existem, elas estão aqui conflitando. Nós, como historiadores, a gente tem acesso a uma série de documentos, uma série de memórias para contar uma narrativa a partir de fatos e evidências para tentar explicar o que aconteceu. Então, eu acho que a gente pode conseguir construir algo semelhante com essa sensibilidade com relação às perdas que tiveram aqui, a partir desse conhecimento. Então, ensinando isso nas escolas, tratando isso com seriedade, mostrando isso nos jornais, não deixando, por exemplo, festejarem o golpe como se fosse revolução, não tem nada de revolução naquilo. A gente tem que entrar nessas brigas também, um pouco para colocar esses posicionamentos que são marcados a partir dessas análises de fatos e evidências, mas também tem que considerar que existe esse conflito de memória, nada é assim tão simples, tão preto no branco. Então essas coisas vão aparecer, mas eu acho que existem, às vezes, algumas iniciativas de justamente sensibilizar, só que como é que elas aparecem, né? Se vocês lembrarem, teve até uma época que o SBT fez aquela novela que era para se passar durante a ditadura, acho que era Amor e Revolução, uma coisa assim, e ela começou bastante interessante, ela até colocava depoimentos de pessoas que foram presas no final, mas logo teve aquela coisa, bom, é muito pesado, o público não quer ver, aí tem Silvio Santos, bom, virou uma novela de amor, que passa naquela época, mas que não menciona esse pano de fundo político. Então, assim, é complicado. Eu acho que a gente não tem uma receita pronta para resolver, mas eu acho que a gente pode ir tentando acessar respostas pelo meio do conhecimento, falando a respeito, lendo sobre, vendo filmes, propondo que isso seja um tema ainda para aparecer. Perfeito. Eu agora vou denunciar que por ser mais velho, eu me lembro claramente também, posso ser entrevistado em história oral, né? Porque quando eu entrei na escola, eu tinha que cantar Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu Brasil, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu tinha que hastear bandeira e etc. Então, eu entrei na primeira série do primário em 1972. Então, eu estava em pleno governo Médici, certo? Mas o que eu quero comentar é o seguinte, indo para a pergunta do Nery. Eu lembro claramente do processo de redemocratização do Brasil, né? Eu estava engajado nesse processo já, certo? Foi período, assim, final do meu colegial, início da faculdade. Então, do ensino superior. Então, eu estava engajado, eu estive presente na fundação do PT, estive presente na fundação da CUT, estive nos 2 comícios das diretas já, né? Você vê como isso é interessante, né? Eu cheguei em casa no dia 25 de janeiro de 84, o comício das diretas já foi na Praça da Sé, quando eu cheguei em casa já era mais 1 da manhã, meu pai perguntou: onde você estava até esse horário, não sei o quê, blá, 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 mas de boa, não estava me dando bronca. Ele falou: pô, você chegou tarde, onde você estava?
Eu falei, pai, eu estava no comício da Direta Já, lá na Praça da Sé. Ele falou assim, não precisa mentir para mim. Eu vi no Jornal Nacional que vocês estavam comemorando o aniversário de São Paulo. A Globo noticiou o primeiro comício em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 84, como uma comemoração ao aniversário de São Paulo, e não como um Direta Já. Mostrou as cenas da Praça da Sé cheia de gente, não era um comício. Agora, o último comício em abril, a Globo já tinha mudado de lado, né, vamos dizer assim, e aí já noticiou como comício das Diretas Já. Então, eu estive presente. Todos nós nos lembramos, até pelos livros de história, que a nossa transição ela foi negociada, ela foi transada, ela foi tramada. Né? Isso que a Verônica apontou. Por que o Sarney virou presidente? Né? Por que os políticos da ditadura militar ainda, por incrível que pareça, estão vivos e estão, de alguma forma, exercendo influência sobre os destinos políticos da nação? Porque a nossa transição ela foi transada, né? Foi uma transição transada, foi uma transição negociada. E isso é típico da história do Brasil, né? Ou seja, aqui não existem rupturas, né? Os militares torturadores não foram para a cadeia, os militares não foram sentenciados, houve a anistia em 79, a anistia ela resolveu passar uma espécie de compassar régua, vamos fazer de conta que nada aconteceu, e o que se temia de fato aconteceu. Ou seja, o tal do Ustra ficou solto, os torturadores ficaram soltos e fazendo a cabeça de muita gente por aí. Né? Então, isso foi um erro histórico terrível para nós. Né? Esse é o primeiro ponto. A maneira como a redemocratização aconteceu. Né? Ou seja, esse jeitinho brasileiro, né, de vai lá e acorda daqui, aí põe o Tancredo lá, mas chama o Sarney para ser o vice. Né? Então, vamos fazer aqui uma composição. Né? Isso tudo vai dando um caminho diferenciado. E outro ponto que eu queria destacar, que eu acho que isso também foi uma questão da qual que responde um pouco a pergunta que o Lucas me fez no início, né? Se você achava que a coisa ia chegar onde chegou, né? Nós acreditamos, então, que a democracia estava consolidada. Nós tínhamos outros problemas para resolver. Certo? Nós tínhamos outros problemas para resolver. A nossa agenda era assim, acabar com a desigualdade social, aumentar, ampliar, obviamente, os direitos políticos, os direitos sociais dos brasileiros, colocar mais crianças na escola, melhorar a qualidade de ensino, reduzir as diferenças e as desigualdades sociais, como eu disse, combater o racismo, combater o feminicídio, né, proteger a Amazônia, proteger os povos originários. Quer dizer, a gente tinha um monte de agendas para resolver, certo? Né? A pobreza, a miséria, que ainda é muito grande no Brasil. Então, nós tínhamos uma agenda. Mas a democracia, não. A democracia, aos trancos e barrancos, ela estava lá, consolidada na Constituição de 85. Artigo 5º, está lá. Né? Então, disso a gente não precisa se preocupar. Né? Isso ninguém vai mexer. Isso ninguém vai contestar. Né? O que a gente tem que ir é para frente. É para frente assim, olha, a gente tem que resolver um monte de problemas a partir daqui. Né? Talvez demore 2, 3 décadas, mas a gente vai ter que resolver. Mas a democracia, ela está consolidada. Porém, como vocês perceberam, eu estava enganado. Só que não. Né? Só que não. Então, houve um silenciamento, sim, né? Por parte da sociedade, de que nós não precisamos falar da ditadura, porque simplesmente ela não vai voltar a acontecer. Né? Eu me lembro, e aí vocês devem se lembrar disso, né? Como era difícil, na época do colégio, conseguir chegar no golpe de 64 na aula de história. Uhum. A gente tinha que dar toda a história do Brasil, desde de Portugal, passar pelas grandes navegações, ir para ali. E quando eu já estava chegando no final do terceiro colegial, todo mundo desesperado para fazer vestibular, olha, a última aula será sobre o golpe de 64. E acabou. Né? Ou seja, as gerações elas não cresceram com a memória da ditadura. Né? A memória da ditadura
Era uma minissérie aqui, uma minissérie lá, mas elas não cresceram com a memória da ditadura. E eu tenho a impressão, Verônica, que elas não cresceram, vocês não cresceram com essa memória da ditadura, porque nós, da velha guarda, achávamos que a ditadura estava resolvida, a democracia aos trancos e barrancos estava resolvida e que a nossa agenda era outra daqui para frente, né? Isso foi um erro. E um erro que começou em 1979, com a lei da anistia, né? Que ela era ampla, geral e restrita, né? Tinha a música da Elis Regina, todo mundo cantou, todo mundo se emocionou, todo mundo chorou, né? Mas, assim, isso tem um preço. A Argentina não fez isso. A Argentina colocou os torturadores no banco dos réus. Eles foram para a cadeia. Eles foram sentenciados. Em todos os lugares onde houve ditadura, no Uruguai a mesma coisa, no Chile a mesma coisa, né? Então, até no Chile aconteceu isso, com o Pinochet. Então, no nosso caso, foi uma coisa muito complicada, foi um processo muito complicado e que permitiu que o neofascismo pudesse crescer e ganhar muitas proporções aí. Zé, eu queria só pontuar também rapidinho, que um dos fatos que me parece, não fazendo uma crítica ao cinema nacional de forma alguma, mas é impressionante como o cinema argentino, o cinema latino-americano no geral, trata os regimes militares de uma forma muito mais indigesta do que a gente é acostumado, eventualmente, pelos filmes que fazem sucesso, enfim, aqui. Mas, enfim, Zé. Bom, antes da gravação desse episódio, eu fui pesquisar um pouquinho para não parecer tão ignorante assim na frente dos convidados, né? Mas eu fui dar uma olhada e assisti alguns vídeos e fui pesquisar. E aí me lembrou de uma cena que, em 16 de janeiro deste mesmo ano, o Ricardo Alvim parafraseou... o secretário da Cultura. Que acho que depois desse vídeo custou o cargo dele, né? Ele ficou no cargo de secretário da Cultura por 1 mês e meio, provavelmente. Ele entrou dia 7 de novembro e saiu dia 19, parece. E ele parafraseou frases do então Joseph Goebbels, eu não sei se é assim que pronuncia, que era o ministro da propaganda do nazismo, né? Na época do Hitler. E aí depois eu fui procurar Goebbels e o Goebbels tem uma frase que ele fala, né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Não sei se é ele que contou, mas que falou isso, mas eu peguei isso daqui. E aí vocês podem me corrigir. E aí, o que eu penso a gente está tratando desse assunto gravando esse podcast, a gente já queria gravar isso antes, mas agora tava impossível não falar sobre isso, porque, assim, antes, na nossa época, acho que na época até do professor, a gente só tinha contato com histórias e tudo mais, ou era na escola, ou era através das grandes mídias que contavam pra gente. Só que hoje, a gente tem muito mais acesso à informação, a maioria das pessoas tem acesso à informação, o YouTube, felizmente ou infelizmente, também virou um grande canal de ensino, só que isso também foi o que eu acho que o Jorge falou, demanda muito quem é que está contando essas histórias por trás, né? E agora, quanto isso está influenciando na vida das pessoas e que provavelmente está gerando, desencadeando essas manifestações que está tendo agora, que eu vi, que lá no Reino Unido e na Bélgica eles estão destruindo e tirando monumentos de pessoas que têm histórias controversas, né? Que eram caçadores de escravos, genocidas e tudo mais. A gente tá... Eu queria que comentasse a Verônica ou o Jorge se isso é apagar a história ou é a gente rever o que aconteceu no passado, as pessoas estão acordando agora ou não, tá tudo uma bagunça, a gente não sabe onde isso vai dar no final. A rodovia Castelo Branco vai virar uma rodovia Paulo Freire, pelo menos. Podia, hein? Só queria comentar que antes de vocês poderem responderem, comentarem, que o Zé é muito mais elegante, porque ele chama chamou as estátuas de controvérsia, e eu acho que ele fez bem, porque é uma coisa que jornalista tem que ser. Mas, como é que talvez eu esteja muito acostumado a escrever jornalisticamente, eu não posso. Aqui no podcast eu chamo. Chamar o Leopoldo, sei lá, segundo, terceiro... Ei, Leopoldo. Você foi gente boa demais com ele. Eu chamar de arrombado do caralho, não sei. Pareceu um vídeo, né?
Mas enfim. Tomou um cara que era um fascino, era um assassino, né? Bom, Pois mas é. eu falava com a Verônica, né? Bom, a minha perspectiva é a seguinte, é sobre isso, especificamente sobre essa coisa dos monumentos que estão sendo demolidos, postos abaixo, o que é que seja. Na história, na museologia, na arquivologia, biblioteconomia, todas essas disciplinas que tratam de coleções, tratam de passado, sabem que a gente não pode preservar tudo. É impossível. Não tem como manter todos os documentos, todos os prédios, todas as coisas. Então a gente faz escolhas, né? E eu acho que diz muito sobre uma sociedade que escolhe fazer uma estátua de alguém que, sei lá, foi um traficante de escravos, ou manter uma estátua de um bandeirante assassino, enfim. Eu acho que essas coisas são escolhas. Elas são parte da nossa história, a gente não pode apagar o passado, mas a gente não precisa louvar esses elementos da nossa história. Eu não sei. Eu acho que é muito significativo o que estão fazendo, né, lá nos Estados Unidos, na Bélgica, outras regiões que estão tomando agora essas atitudes, porque é pensar o que eu quero ter como representante da minha história nessa minha cidade. Porque também não é... Ninguém está rasgando os livros de história dizendo, ninguém mais vai ler sobre esse momento negro da nossa história, no sentido de um momento dessa lenda obscura ou coisa assim que foi criada. A gente vai tirar aquele símbolo que está na cidade. E a gente vai lembrar desse passado de outra forma, a gente vai discuti-lo, a gente vai continuar mobilizando isso, mas sem colocar esse como nosso principal símbolo. Eu acho que essa é uma questão. E aí escolher novos símbolos. Isso é muito social também, não é político, etc. Não é só uma questão do passado per se, é como a gente lida com o passado, como a gente escolhe lidar com isso. Então, eu acho super interessante. Mas tem também outras posições que vão sugerir, na verdade, que a gente não põe abaixo, mas que ressignifique. Ou contextualize. Faça, né? Recontextualize, sim, exatamente. Só que, por exemplo, na Revolução Francesa, alguém ficou mantendo as estátuas lá? Não, pôs abaixo. Porque também é parte disso, né? É parte do processo político, de estou tentando construir uma sociedade nova. Então, eu acho que o que estão fazendo ali, que faz parte desses movimentos, de queremos uma sociedade mais igualitária, queremos acabar com a violência policial, o racismo, com esse passado genocida, então a gente não quer essa estátua, a gente quer outras, né? Mas porque a gente justamente sabe desse passado. Acho que é um pouco esse o movimento que estão fazendo. Professor, para você adicionar, eu quero te perguntar se essa sua sugestão de colocar... Porque essa discussão surgiu no Twitter, até o Laurentino Gomes foi defender as estátuas nessa semana. Ele que tem livro sobre escravidão, etc. E aí todo mundo falou assim, beleza, está com dó da estátua, vamos colocar no museu, sei lá, bandeirantes, genocidas, blá, blá, blá. E aí eu te pergunto, isso ajudaria a gente a marcar quem foram, assim como a gente não fez com os militares, etc., como você estava falando? E se você acha também que isso não tem, essa história de, enfim, acabar com alguns monumentos, não tem uma coisa simbólica. Porque me parece que tem um poder simbólico, como a Verônica falou, porque, por exemplo, supondo que a gente não tivesse uma pandemia, e supondo que, enfim, várias outras coisas, mas se marcasse um evento assim, derrubada do Borba Gato, eu estaria lá. Adoraria ajudar na corda. Então, eu acho ela muito feia, né? Então, exato. Eu te pergunto se é simbólico e se recontextualizá-los podem ajudar a gente a não esquecer. Olha, interessantíssima essa questão, gente. Eu acho que eu vou ter que fazer mais podcasts sobre esse assunto. Isso vai ser... Olha, eu passei uma temporada em 2012 em Berlim, né? Cidade de Berlim. Fiquei lá fazendo pesquisa, então eu fiquei lá um bom tempo. Berlim é um museu a céu aberto. E, assim, o nazismo, as marcas do nazismo, eu falo que Berlim, para mim, é uma cidade cheia de cicatrizes. Né? Do nazismo, do muro, Berlim na época da Guerra Fria, né? E principalmente do nazismo, né? Quer dizer, perto do portão de Brandenburg, que é o cartão postal da Alemanha e tal, seria o Cristo Redentor deles, né? Tem um monumento ao Holocausto.
Sim. Né? Um monumento ao local. Não é estátua, mas é um monumento arquitetônico que ocupa um espaço inteiro de uma praça, né? que fala assim, aqui nós estamos fazendo uma referência a isso. Né? Alguns metros mais à frente, você caminha ali, você vai parar lá perto da Potsdamer Platz, você vai encontrar onde funcionava a Gestapo. Né? Você anda por ali e você vai vendo todo o sistema de repressão e de todo o sistema de morte, né? Toda a instrumentalização foi criada para perseguição e para execução do Holocausto. Né? Você está numa rua, de repente você tem uma placa dizendo assim, aqui no dia tal, de tal e tal, foram fuzilados ou foram enforcados fulano, fulano e fulano. Né? O muro, né, tem ainda resquícios do muro, fotos das pessoas que foram assassinadas tentando pular, né, do lado comunista para o lado capitalista, enfim. Eu tirei uma foto do lado de Lenin Marx, né, assim, que estava lá perto da Potsdamer Platz também. E então, assim, eu tô contando aqui que, na verdade, a minha experiência em Berlim mostra o seguinte, os alemães fazem questão de preservar a memória, né, do que aconteceu com eles na época do nazismo. Né? Não tem suástica hasteada para nenhum lado, não tem nenhuma estátua do Hitler, né? Mas você entra no museu, na Ilha dos Museus, onde tem um museu de história alemã, você passa um dia inteiro. Eu tive que passar um dia inteiro só para visitar a parte do século XX, né, da Alemanha. Só a parte de todo o século XX eu fiquei quase um dia inteiro mesmo, das 9 até as 6 da tarde, lá, para conseguir ver toda a parte. Então, a preservação da memória, mesmo daquela memória que não é muito bacana para nós, ela é fundamental. Ela é, sim, fundamental. Eu não gosto da estátua do Borba Gato também, acho de um mau gosto terrível, né? Ela ali, eu substituiria por qualquer outra coisa, né? Mas a gente tem que saber que os bandeirantes foram assassinos. Sim. Crianças têm que crescer sabendo que os bandeirantes foram assassinos. As crianças têm que crescer sabendo que houve escravidão, né? Que a escravidão marcou terrivelmente o destino desse país, né? E que enquanto a gente não se livrar disso de vez, a gente não tem um futuro reconhecível, né? Não adianta, enquanto a gente não... E a melhor forma de a gente fazer isso não é escondendo, né? Não é escondendo a doença que somos nós, né? O que fomos nós. Nós temos que mostrar, né? Eu falo que Berlim é uma cidade com feridas em todos os lados, né? Eu fiquei muito perturbado lá. Tinha sonhos terríveis de madrugada, né? Mas, assim, eu reconheci a necessidade disso aqui, né? Por quê? Porque os jovens berlinenses e alemães crescem olhando para aquilo e sabendo, né? Isto não, né? Isto nós não aceitamos hipótese alguma, né? Então, por exemplo, é muito importante que se estude e que tenha, assim, marcas sobre a escravidão no Brasil. Que a gente saiba que a escravidão foi um processo hediondo na nossa história. Então, precisa ter essas marcas, essas cicatrizes. Tem o Museu Afro lá no Ibirapuera, né? Não adianta a gente esconder, a gente tem que mostrar. Então, eu não sei de que maneiras destruindo as estátuas, destruindo esses monumentos, né? Símbolos, né? Símbolos, a gente vai resolver o nosso problema. Acho que não. Entendeu? Acho que não. Acho que a gente resolve o problema quando a gente encara ele, certo? Quando a gente está diante dele, né? E quando a gente está diante dele e fala, isto foi o meu passado, eu tenho que reverter isso, né? Isso tem que ser revertido. Então, eu acredito que o papel da história é fazer isso também. É mostrar, olha, não é esconder das pessoas o que aconteceu. Rui Barbosa fez isso. Rui Barbosa queimou os documentos da escravidão, né? Ele incinerou. Falou assim, nós precisamos colocar uma régua, passar uma régua no nosso passado. Não resolveu nada. Quer dizer, não é assim que se resolve as coisas, né? Acho que a história ela tem um testemunho muito importante, né? E eu vejo que o papel
da gente lembrar da escravidão, lembrar da ditadura militar. Eu me lembro quando inaugurou lá ali na Praça da Luz, ali na Sorocabana. Memorial da Resistência? Memorial da Resistência. Eu fui à inauguração. E quando eu entrei na cela, tem um momento que você entra numa daquelas celas e você tem a oportunidade de ficar ali alguns minutos ali sozinho, né? Eu senti o que era ser, por alguns momentos, um preso político, né? Quando você vai ao Museu do Imigrante, ali na Brescia, você tem a oportunidade de entrar no navio. Eu senti, por alguns minutos, o que meu pai sentiu. Claro, eu não senti exatamente como ele, mas o que foi a travessia no oceano da Europa para cá em pleno fim da Primeira Guerra Mundial. Assim, o que era aquilo. Então, assim, a história ela tem um papel fundamental, né, no sentido de a gente poder reconstruir e ressignificar, né, não aquilo que passou. Aquilo que passou é aquilo que passou, mas ressignificar o presente para poder justamente pavimentar um outro tipo de futuro, né? Um futuro diferente. Então, eu não vejo que apagando ícones ou riscando, dando uma de George Orwell, aquele famoso 1984, que os caras ficavam reescrevendo todos os dias os livros de história, apagando quem estava, quem não estava. Não é assim que a coisa funciona, né? Eu acho que faz muito bem para nós encararmos. Acho que, inclusive, a deshistorização, né, da sociedade que acarreta o revisionismo e a ascensão do neofascismo. Até porque, só para concluir, e uma coisa que eu não queria deixar de dizer, esses caras eles não são tão ingênuos quanto a gente acha que eles são. Por que associar nazismo à esquerda? Né? Não é simplesmente porque o cara é burro, porque ele não sabe que o nazismo não foi de esquerda. Gente, não tem a coisa mais profunda que isso. Ora, pensem bem, durante mais desde que o Lula foi eleito presidente da República, né, coisa que eu também assisti, eu fui à posse do Lula, né, para o desespero do Alexandre, né, eu fui à posse do Lula no 1º de janeiro de 2003, eu fui a Brasília na posse do Lula, todos os meios hegemônicos de comunicação eles transformaram a esquerda no seu grande alvo. Porque a esquerda é isso, porque a esquerda é aquilo, porque a esquerda é isso, porque a esquerda é aquilo. Aproximar, portanto, um signo, né, esquerda, né, de um outro signo, nazismo, e colocá-los numa situação de igualdade, demonizar ainda mais a esquerda. Uhum. Assim, não se trata simplesmente de burrice. Ao contrário, dizer que o nazismo é de esquerda tem uma intencionalidade monstruosa por detrás disso. Sim. É associar a esquerda a algo vilipendioso. Eu posso complementar só 2 coisinhas? Claro. Só porque acho que o que o professor mencionou é muito importante, né? Quando falou dos monumentos e dessas lembranças que tem em Berlim, que tem também em São Paulo, tem em outras cidades, em Barcelona, tem um monte de sinais da Guerra Civil Espanhola lá também. Eu acho que também tem uma coisa, né? Eu queria dizer que existe também uma diferença, a gente preservar esses lugares e criar um espaço pedagógico para discutir isso, né? Como criar um museu, falar da memória das vítimas, isso é positivo. Que é o oposto do que às vezes acontece no Brasil, que, sei lá, uma série de casarões da época da escravidão se tornam simplesmente hotel fazenda, né? Nos Estados Unidos isso também acontece, e que parece que ninguém sofreu ali. É um lugar para você tirar férias, sorrir nas fotos, né? Então, acho que também é isso, é produtivo se a gente faz alguma coisa com ele. E agora, algumas estátuas, elas... Não sei, eu ainda acho que algumas delas são escolhas, e não são esse passado que precisa estar ali escancarado. Às vezes elas simplesmente são escolhas. Por que não trocar esse Borba Gato por zumbi, sabe? Porque a gente não escolhe outras referências também. Mas é um debate bastante complicado, porque envolve não só um conjunto de intelectuais, de historiadores, de
profissionais, mas a sociedade civil, de modo geral. A gente está falando da cidade, do que a gente vê, de como a gente se relaciona com esses símbolos e tudo mais. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando isso. Assim, eu vejo, por exemplo, em matemática, e aí talvez você tente fazer um paralelo, existe um descaso com assuntos que socialmente são muito importantes, pelo menos ao meu ver. Por exemplo, juros, né? Matemática financeira. A matemática financeira não é uma coisa que faz parte da grade curricular, como deveria fazer. Né? As pessoas saem da escola sem saber calcular os juros na hora que vai comprar um carro. Né? E aí a professora Jorge falou no começo sobre o quão difícil era chegar em 64, né, quando você vai falar da história do Brasil. Vocês veem isso também, um descaso com a história e um movimento de não focar nisso, né? Uma necessidade de apagar esse coisa para que as pessoas não saibam o que realmente está acontecendo. Vocês veem que... Não, eu acho que dá para acrescentar também o fato para vocês comentarem, que é o fato da gente ter um sistema da forma como competitivo até não poder mais, que te faz ter apostilas, livros moldados para uma competição. Então, mesmo que os professores quisessem se alongar em outros assuntos, tanto em matemática como em história, como em geografia, ficam um pouco ou muito limitados à lógica competitiva e capitalista da coisa. Bom, é complicado. Dar aula no Brasil é complicado. O professor provavelmente pode dizer muito mais sobre isso do que eu. Minha experiência em sala de aula foi um pouco mais reduzida. Mas eu acho que, para além de ter uma seleção de temas que possam ser propositalmente deixados de lado, também existe o próprio contexto escolar. Como que eu entrar em sala de aula, ficar lá 50 minutos tentando dar uma aula, sendo que 20 minutos você está chamando atenção, e aí sobra o resto, mas você perde os alunos logo depois. Então, as coisas também acabam indo a toque de caixa. E porque você tem um calendário a cumprir, esse calendário competitivo também, né, de todo mundo estar ali no final das contas para chegar no vestibular em algum momento, e tudo isso fica muito difícil de você abordar com a complexidade que às vezes o assunto demanda. E aí aparecem, né, as próprias diretrizes do que a gente tem que ensinar, que são sempre atualizadas e tudo mais, e o que acontece em sala de aula. Então, por exemplo, existem propostas na teoria que são maravilhosas. Então, desde que se colocou como a obrigatoriedade do ensino, por exemplo, de história da África e da questão dos afro-brasileiros e dos indígenas, isso é uma obrigatoriedade, isso está no livro didático. Mas que espaço que tem dentro do ano letivo, todo o currículo escolar que é organizado e como que funciona o dia a dia na escola para isso ser tratado da forma correta. Muitas vezes o que acontece é que ficam só capítulos entrecortados, sabe? O capítulo de História do Brasil, História da África, História Indígena, aí História da Europa. E essas coisas parecem que não têm ligação, porque é muito difícil fazer todo esse processo. Acho que, para além dos próprios temas, tem essa dificuldade de como é que esse ensino de história está dentro da escola, né? Quantas aulas nós temos, qual que é a disponibilidade, qual que é a facilidade de tratar com os alunos, se no final das contas a gente tem que cumprir certos prazos e metas que são, às vezes, desde os provões nacionais, né, ao vestibular e outras coisas assim. Então, isso é bastante difícil, isso acaba provocando um monte de deturpações, às vezes, porque é tão rápido que você tem que explicar, às vezes, um conceito da forma mais simples possível, e quando aquele aluno lá na frente vai precisar dele, ele não tem a dimensão do qual complexo que ele é. E aí, aquilo que vocês mencionaram, né? O YouTube entra em ação, porque ele serve para informar e desinformar. Então, o que aconteceu na formação daquele aluno, que vai dar as capacidades dele de julgar aquela informação que ele está absorvendo também, gera um problema. Ele pode ser facilmente enganado ou não. Então, eu acho que, de modo geral, a gente precisa repensar o ensino como um todo, porque o que a gente está conseguindo fazer, assim, com as condições que nós temos, as condições dos professores, que às vezes dão aula em 2, 3, 4 escolas para terem um salário decente, que condições que esses professores têm para fazer a aula mais complexa e genial do mundo? Não tem.
Assim, a gente tem que encarar a realidade também, e eu acho que toda a luta por educação tem que passar por isso, para a gente falar de temas que seriam importantes de os alunos terem, como aprender juros, né? As pessoas se formam e não sabem calcular as coisas que são da vida prática, né? E isso só teria espaço se a gente pensasse a escola, repensasse a escola, né? O que a gente está fazendo com ela, para que ela serve de fato e como é que a gente quer formar cidadãos, porque às vezes a gente só está formando uma mão de obra barata. Eu acho que na maior parte do tempo é esse o interesse, sobretudo esses governos liberais que não querem consciência crítica. Para que eles querem alguém que pense muito sobre o que está fazendo? Os próprios terraplanistas estão aí para provar o quanto pode prejudicar, né? Mas, bom, isso aí não pode ser dito que não foi ensinado na escola. Né? Mas, de qualquer forma... Tudo bem, mas olha aí o grupo, esse Sim, grupo claro. que infelizmente só cresce. Claro. Verônica, ela sintetizou muito bem tudo, né? E aí eu só colocaria uma pá de cal, né? A última pá de cal, para dizer assim, o ensino no Brasil, o ensino básico no Brasil é um desastre. É um desastre, né? De ponta a ponta. Tá? E não é só em história, é em tudo. Né? É em tudo. A história é só mais lá para isso. E aí, tudo que a Verônica pontuou, e é isso mesmo, ela está falando que eu vivi, certo? Que eu vivi na pele durante 20 anos. Então, e outra coisa também que eu só queria acrescentar é que há um descolamento, né? Sempre houve um descolamento entre a universidade e o que acontece na escola. Então, por exemplo, a USP, a Unifesp, as grandes universidades públicas no Brasil, a UFRJ, elas têm professores intelectuais brilhantes, né? Eu me lembro na época de ter assistido aulas com Fernando Novaes, né, de ter assistido aula com né, Modesto Floresano, de ter assistido aula com Nicolau Savicenko, enfim, grandes... Né, agora, isso não chega na sala de aula. Os professores universitários eles têm a menor ideia do que acontece, né, numa sala de aula real, no Brasil profundo, vamos chamar assim. Né? E quando eu falo nesse Brasil profundo, eu falo da escola particular também, não é só a escola... Né? Isso precisaria, assim, fazer uma revolução, né? Que eu acho que foi a revolução que poderia ter começado a ser feita no governo petista e não foi feita. Né? O governo petista ficou muito preocupado, não é que é uma preocupação inócua, né? Ele ficou muito preocupado com o ensino superior, né? Em aumentar a entrada, né? O acesso da população mais carente, mais pobre no ensino superior. Eu me lembro, eu já dava aula no ensino superior em 2008, eu já tinha uma dupla jornada de trabalho, como bem disse a Verônica, né? Eu, durante o dia, estava na escola básica e à noite eu era professor de ensino superior. Então, quando eu entro em 2006, 2007, numa sala de aula de ensino superior, à noite, faculdade particular, e vejo que a maior parte dos meus alunos eram todos afrodescendentes, eu falei, esse país tem tudo para mudar. Esse país vai começar a mudar, esse país vai começar a dar certo. Né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha visto, né, até então. Né? Negros no banco do ensino superior. Né? Mas, infelizmente, a escola básica não foi feito quase nada, né? Muito pouco. Então, isso ficou. Eu queria, então, só destacar isso, dizer assim, que há uma distância entre a formação do pesquisador, né, na pós-graduação e tal, e aquilo que acontece no chão de fábrica. Né? São muito distintos, os interesses tem muitos lobbies, muitas corporações infiltradas em tudo isso. Né? Eu queria botar uma pílula assim, um sonrisal, assim, um sal de fruta no copo, para falar assim, para mim o revisionismo também está muito relacionado a um contexto filosófico, né, que nós estamos vivendo já há muito tempo, que alguns chamam de pós-modernidade. Né? E que da onde deriva a pós-verdade. Né? Bom,
a gente vai ter que fazer um outro episódio só sobre isso. E também já deixo aqui registrado, professor, que a gente pode fazer um episódio sobre quão nociva é a mídia nesse país. Se você quiser ajudar a gente, eu vou adorar, porque, enfim, vai ser maravilhoso. Eu acho que a gente tem mais uma rodada, e eu vou juntar as duas perguntas que eu tinha para vocês, para ver se a gente consegue falar disso, que é o seguinte. Além do revisionismo e tal, eu sei que historiadores não podem fazer exercício de futurologia, vocês não podem adivinhar coisas para a gente. Mas não dá para ignorar também o que a gente está passando, então eu vou fazer aqui um exercício que esse episódio está sendo gravado na quarta-feira, dia 10, e será divulgado na quarta-feira, dia 17, certo? 17 ainda, que é simbólico. De qualquer forma, hoje nós temos, segundo o Ministério da Saúde, o boletim mais recente, acabei de ver, 39.797 mortos pela pandemia. E aí eu vou chegar lá. Mas faça um exercício, você que está ouvindo a gente. Tínhamos 39.797 no dia 10. Quando sair, veremos quantos teremos. Mas a pergunta vou juntar as duas. Será que a gente está passando por tudo isso agora, a maior crise sanitária em 100 anos, a última, a gripe espanhola. Será, e quando os oposicionistas ao governo atual estão frustrados, eles dizem muito assim, não só do presidente, dos filhos, dos deputados, dos ministros. Essa pessoa aí, se ela não for punida em vida, vai ficar marcado na história, vai para a lata de lixo da história. E aí eu gostaria de perguntar se realmente existe a lata de lixo da história, se as pessoas vão para lá, se fica marcado, ou se a gente vai ter daqui a 80, 100 anos, alguém que vai dizer assim, não, a atuação do governo federal durante a pandemia foi maravilhosa. E aí eu junto isso porque eu queria perguntar o seguinte também, que é no papel de vocês. O Zé falou até de redes sociais, a gente falou do YouTube. No papel de vocês como historiadores. Será que a rede social vai poder, não só a rede social, a internet no geral, a possibilidade de armazenar coisas, que a rede social vai poder, a internet vai poder no geral, ajudar a gente a combater um pouco o revisionismo? Se alguém disser assim, nossa, mas o governo da época do Brasil atuou como? E aí a gente vai poder rodar um vídeo no Twitter do Bolsonaro dizendo vai morrer 700 pessoas no máximo. Entende o que eu quero dizer? Do tipo, ok, existem muitos documentos históricos que os historiadores se debruçam, existem livros, mas provavelmente daqui a 100 anos a gente vai ter um grande acervo, e desse governo principalmente, de declarações inacreditáveis. Então, será que isso vai ser... É possível usar isso para provar o que foi feito agora? E se possivelmente, e aí, diante do que foi feito agora, cavar um lugarzinho para eles na lata da história, ou será que não teremos? Não tem HD para salvar todas as merdas que o Bolsonaro fala, velho. Haja HD, né? Mas assim, mas isso aqui é bom de dizer, porque isso vai ficar marcado como presidente da República dizendo vai morrer entre 700 e 800 pessoas. Temos 104 dias de pandemia, quase 40 mil. Mas enfim. Então, esse podcast também pode servir como fonte para os historiadores do futuro, ouçam esses números, vocês aí verdade. Do futuro, e escrevam sobre isso. Mas eu acho que tem algumas coisas. A primeira delas é que, assim, como a gente já falou em alguns momentos, revisionismo é uma tendência, a revisão é uma tendência que sempre está na história, né? Existem diversas versões, as pessoas sempre estão revendo o que a geração anterior escreveu, porque a gente tem mais condições, a gente tem mais documentos, a gente consegue acessar coisas que a gente não imaginava que existiam, às vezes, né? Então, às vezes, escavam uma região e descobrem uma ossada que muda tudo. Então, você vai revisar aquilo. O problema é que se esse revisionismo, né, tendencioso, com interesses políticos, etc., também está aliado a um projeto que não é científico, porque o método científico pressupõe revisões, né? E você refuta a ciência com ciência. Isso a gente não pode esquecer nunca. Então, acho que o problema do que está acontecendo hoje é que tenta se refutar a ciência com achismo, né? Com opinião, com coisas das vozes da minha cabeça, o que não existe, né? Então, história é uma ciência humana, não é exata, tem uma série de coisas aí, mas ela é ciência, ela tem método, ela tem formas, né, de trabalhar. Então, por conta disso, eu espero que, com os diversos métodos que ainda possam existir de história, a gente continue falando dentro desse quadrado de ciência, e não de coisas que só são opiniões. A partir disso, eu acho que todos esses
relatos que estão aparecendo, eles precisam ser preservados de alguma maneira, né? Teve até, acho que a Biblioteca do Congresso, inclusive, tinha uma iniciativa de salvar todos os tweets que eram publicados, porque isso é o que a gente chama de material efêmero, é o que era um panfleto no século XVII, que é o que eu estudo. Se perde, a gente joga fora, a gente não guarda, e talvez aquele pedaço do passado a gente não tenha. Um tweet é efêmero, a gente posta, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, a gente não sabe como vai ser guardado. Mas, de qualquer maneira, estão sendo produzidos documentos, sejam virtuais, sejam documentos oficiais dentro dos gabinetes lá do Bolsonaro, sejam coisas da mídia, para que os historiadores do futuro façam uma avaliação. Eu não gosto dessa posição, às vezes, de colocar o historiador como juiz, porque eu acho que a gente é cientista. Mas a história não vai esquecer que essas coisas aconteceram, porque tem evidências ali para possibilitarem que seja feita uma avaliação de que, olha, a condução dessa crise foi desastrosa, como a gente faz hoje. Quando a gente olha, sei lá, o Império Napoleônico, a gente também olha documentos e fala, bom, como é que foi a condução do governo? Como é que a gente tem condições de fazer isso? E eu acredito que no futuro existam. Então, nesse sentido, não acho que ele vai ser absolvido. Eu espero que não seja. Antes de você falar, eu queria dizer que se forem compilar todos os tweets do Bolsonaro, tem que ser classificado como lixo tóxico. Não é? Eu trabalho com jornalismo diário e não vejo a hora desse mandato ser cassado, desse governo acabar, para que eu possa parar de seguir. Tem feito mal para a minha saúde mental. Mas enfim, professor, desculpa. Eu tenho uma colega na universidade que estuda mídia e política, comunicação e política. Eu sugeri a ela que pegasse os orientandos de iniciação científica e fizesse um observatório, criasse um observatório de todas as notícias que tivessem, dessem conta das frases do Bolsonaro desde o 1º de janeiro, né? Você sabe que ninguém quis, né? Assim, ia precisar de muito Dramin, né, para conseguir. Faz mal. Bom, eu gostei muito do que a Verônica falou, gostei muito, quer dizer, que ela lembrou que nem todo revisionismo é negativo, certo? O revisionismo, ele é uma constante na história. De fato, a Inconfidência Mineira foi revisada na década de 70 por um historiador inglês, que é o Maxwell, né? Escreveu um livro clássico sobre isso, A Devassa da Devassa, né? E a partir dali, a construção da Inconfidência Mineira foi outra, né? Aí depois, um outro historiador, um professor da UFRJ, escreveu também né, uma obra também mostrando, né, como que houve a construção heróica do Tiradentes, né, o José Murilo de Carvalho, a formação das almas, né, clássico também já. São livros de revisionismo, né? Mas como muito bem pontuou a Verônica, o revisionismo é feito pela ciência e não pela axiologia, não pela opinião, né? Eu queria, então, ressaltar o seguinte, né? Sobre as redes sociais, eu acredito que elas têm esse potencial, na verdade, de dar muita força ao que nós chamamos de pós-verdade, né? O que é a pós-verdade? A pós-verdade é uma situação na qual os fatos objetivos, né, as evidências, né, que são comprovadas pelo método científico, como bem lembrou a Verônica, elas têm menos influência do que os apelos às emoções e às crenças pessoais, né? Ou seja, no contexto cultural que nós estamos vivendo de pós-verdade, o que é verdadeiro para mim é se aquela pessoa diz aquilo que eu acho que é verdadeiro, não importa se é ou não é, né? Ou seja, o debate se enquadra muito mais em apelos emocionais, né? Em apelos emocionais que têm a ver com ódio, com raiva, com ressentimento, com isso, com aquilo, do que com evidência. Ou seja, a verdade, ela perde o vínculo com o real. Esse é um ponto a ser destacado, né? Então, esse é o grande problema do revisionismo, né? Quer dizer, quando a capacidade de crer, então ela não está sendo, vamos dizer assim, temperada, né, com a nossa capacidade também de duvidar, né? Quer dizer, nós acreditamos que as nossas posições são as únicas que são verdadeiras, as únicas que são corretas, né? E que têm validade, que todas as outras estão erradas, aí nós caímos numa espécie daquilo que o
Marcuse já falava nos anos 60 que é um homem unilateral, né? O homem unidimensional, né? Num livro clássico, né, de 60 dos anos 60, que chama Sociedade, né, Industrial, né? Ou seja, hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas elas filtram as informações, não se elas estão certas ou se elas estão erradas, mas elas filtram as informações de acordo com a vontade delas de acreditar ou não naquela informação. Essa é a grande questão. Ou seja, para muitas pessoas que circulam nas redes sociais, seja postando conteúdo, ou seja, consumindo conteúdo, a informação certa é aquela que confirma aquilo que ela acredita previamente. E a informação errada é aquela que vai de encontro com o que ela acredita previamente. Então, assim, Humberto Eco, antes de morrer, ele soltou uma frase que deixou as pessoas um pouco perplexas, que ele falou assim, que as redes sociais tinham dado voz a um bando de imbecis, né? Com certeza. Essa frase... Eu não sei se ele tinha a dimensão da coisa que ele estava falando. Ele não tinha dimensão, né, do que ele estava falando. As redes sociais deram voz a um bando de imbecis, né? E, na verdade, ele estava chamando de imbecis, não no sentido chulo da palavra, ele estava falando de pessoas que não têm um repertório, né, que não vão atrás da informação. Então, eu acho que as redes sociais, elas podem contribuir, sim, desde que a gente entenda que nós estamos num momento de guerra de narrativas, né? Nós estamos vivendo um momento de guerra de narrativas, ou seja, por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós 6 estamos aqui conversando, nós estamos num lado da trincheira, nós estamos num lado do fronte, né, desta guerra. Nós estamos aqui tentando combater a desinformação, nós estamos aqui tentando esclarecer, elucidar, tentando explicar o que é revisionismo. Vocês convidam a Verônica, que tem uma vivência no mundo acadêmico, né, que tem uma solidez, uma seriedade na pesquisa. Ou seja, e do outro lado tem aquela galera, né, que está vindo com faca nos dentes, sangue nos olhos, né, para detonar tudo e todos, né? E não importa isso. Então, eu acredito que as redes sociais, elas se transformaram nisso, né? Num campo de batalha, né? Num campo de batalha, e que esse campo de batalha mostra claramente o quanto nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos numa guerra de narrativas. E aí eu queria dizer isso. E eu vejo que o meu papel como professor, como intelectual, como pesquisador, é não ficar dentro da universidade só preenchendo o relatório da CAPES ou dando uma de homo lattes, né? Fazendo currículo lattes. O meu papel é fazer parte dessa guerra, né? Escolher o lado que eu acredito que é o lado certo e ir para cima, né? E ir para cima da guerra de narrativas. Por isso que eu me disponho sempre a falar, a entender, porque, de fato, é isso que vai acontecer. Eu acredito, assim, falando da lixeira da história, né? Eu escrevi várias vezes essa frase. No final de 2018, eu estava, assim, absolutamente engajado, né, na campanha política e, assim, dizendo que a lixeira, que a história iria né, se caso o resultado desse o que deu, que a história não iria nos perdoar, né? A história não iria nos perdoar, né? E de fato não vai, né? Não vai nos perdoar, né? Se alguém, olha, se chegarmos no futuro a acharem que a gestão da crise nesse governo foi ótima, foi excelente, eu não quero viver esse futuro. Tem algo errado. Vai ser muito pior do que o presente. Isso, eu acho que depois dessa, a gente não... Considerar que a gestão atual da crise ela é ótima, então eu não quero viver esse futuro. Eu realmente prefiro passar a bola, prefiro passar dessa, né, para melhor e não assistir isso, né? Agora, eu queria só deixar uma última mensagem, que é assim: por outro lado, embora você tenha toda a razão, nós não só os historiadores, né? Essa ideia de bola de cristal, né, não existe. A ciência não trabalha com isso. Nós trabalhamos com evidências, né? Mas
a partir daquilo que eu ando lendo já há algum tempo, pesquisando, eu acredito assim, que não dá como para negar que até isso quem me ensinou foi a história, né? A história me ensinou muita coisa, gente, uma coisa impressionante, né? Assim, se tem uma coisa na minha vida que eu não me arrependo, foi de ter estudado história. Né? Assim, estudado e continuado estudando. Assim que a gente aprende de coisas maravilhosas, né? Eu acho que assim, todo mundo tinha que estudar história, entendeu? Assim, devia fazer parte assim, de uma espécie de pré-primário, né, da existência. Mas foi uma coisa, o mundo é movimento. Né? O mundo é movimento. Existe mudança. Né? Quer dizer, acho difícil você perguntar para alguém em 1939 se achava que o nazismo iria cair. O cara fala, não há evidências nenhuma aqui de que o nazismo vai sucumbir, e 6 anos depois sucumbiu. A história é movimento. Né? A gente não sabe exatamente para onde vai. A gente não tem uma... Porque esse movimento, diferente dos hegelianos e dos marxistas mais românticos, esse movimento ele não é linear, como eles acreditavam. Né? A história não tem uma teleologia, né? Uma seta apontada para alguma direção, como a gente gostaria até que tivesse. Né? A gente não sabe para onde estamos indo e para onde vamos. Né? O que vai dar o resultado dessa guerra? Mas certamente nós vamos ter mudanças. Né? E certamente essas transformações elas vão acontecer, seja por ações externas, seja por própria entropia. O próprio sistema ele acaba se fagocitando, né? Ele acaba se fagocitando dentro de si próprio, né? Eu gosto muito daquele filme, daquele desenho O Rei Leão, sabe? Para mim o Bolsonaro é o Scar, né? Sabe? A gente vai falar agora exatamente isso, que eram as recomendações, que no final de cada episódio tem uma recomendação. Você pode falar filmes, desenhos, livros. Mas eu queria fazer uma coisa só antes, muito rápida, que me veio na cabeça. A gente já estourou totalmente o tempo, mas quando você estava falando de educação, me veio à cabeça. É só um exercício. Sinta-se à vontade se vocês não quiserem. Mas vocês que, enfim, estudaram história, etc. e tal, vocês como pessoas, cidadão brasileiro, se quiserem, gostaria de saber de vocês... só respondendo apenas com adjetivos, o que vocês acham do atual ministro da Educação? Apenas Putz, nossa senhora. Rapidamente. Começa você, porque... Me fala uma forma de xingar. Olha... Controverso. Não, controverso isso é muito bom. Isso. Cafajeste. Pode. Mais de um até, se você quiser ver. Mais de um. Desonesto. São tantas coisas. Não, acho que se for muito, a gente vai... Discipulado, vai e por aí vai. Adjetivo. A Verônica me deixou sem palavras, né? Essa palavrão. Eu queria pensar de uma forma diferente, assim, concordando assim, muito com a Verônica, e tudo que ela falou, aliás. Mas eu queria incorporar uma coisa aí, né? Eu acho que existem ministros da educação em pelo menos 30% da população brasileira, né? Ou seja, eu queria dizer o seguinte, que para mim o meu diagnóstico ele vai muito ao encontro do que Hannah Arendt, quando ela percebeu, né, que o que estava no fundo de uma pessoa como Adolf Eichmann era a banalidade do mal, né? E a banalidade do mal ela se dá pelo rebaixamento da consciência, né? Quer dizer, a pessoa que é ignorante, profundamente ignorante, ela não consegue reconhecer sequer que ela é ignorante. E, portanto, ela perde qualquer possibilidade de fazer nenhuma atitude de julgamento ético e moral. E por isso que ele é um cafajeste. Né? Cafajeste porque ele assim, porque a ignorância te coloca, quer dizer, na banalidade do mal. Quando eu vejo o ministro da Educação, eu vejo exatamente o retrato do Eichmann. Né? Eu tenho certeza que ele acredita que ele está servindo a um propósito. Né? Uhum. Ele acha que está servindo a um propósito. Assim como o Eichmann também achava que estava servindo a um propósito. Né? Ele é obediente ao Olavo de Carvalho. Né? Agora, eu espero que um dia ele também vá a tribunal também.
Essa é uma esperança que eu tenho. Deveria. É uma esperança que eu tenho. Mas, enfim, Verônica, Jorge, vou começar por você, Verônica. Fale o que você quiser. Divulgue projetos, redes sociais, indicações de livros, filmes, sobre o tema, sobre não, é sua área. Ai, meu Deus, são tantas coisas para indicar. Bom, a primeira, então, que eu vou indicar é o canal de um grande amigo meu, com quem eu também venho colaborando bastante no YouTube. Então, se vocês querem aprender coisas boas no YouTube, visitem o canal Nota de Rodapé. É produzido por historiadores, tem entrevistas com historiadores de renome, acadêmicos, ou então quem está trabalhando na escola, ou com outros projetos, mas é um trabalho de profissionais. Então, se vocês querem aprender história, vão atrás de profissionais. Então, essa é uma primeira dica. A segunda dica, que tem muito a ver com o assunto do revisionismo, para quem talvez não queira muito ler, é assistir ao filme chamado Negação, ou Denial, que está agora também na Netflix, eu acho. É um filme de 2016 e que fala justamente de um negacionista do Holocausto que processa uma historiadora que o chama de negacionista, de cafajeste pelas coisas que ele fala. E tem, de fato, uma batalha judicial para que, no final das contas, vai discutir o Holocausto existiu ou não. Chega nesse ponto. E o filme é muito interessante porque ele discute todos esses problemas e todas essas coisas que a gente tocou um pouco aqui. E eu acho que ele também traz algo que é muito importante, que é tentar diferenciar aquelas pessoas que aparecem e dizem mas eu tenho a liberdade de expressão de dizer isso. De não, pera. Liberdade de expressão é uma coisa. Mentira, né, desonestidade, manipulação de dados, essas coisas é outra coisa, né? Então é um filme muito legal para quem tiver a fim de assistir alguma coisa diferente. E, enfim, teria 1000 recomendações de livros, mas o que eu sugiro tentem ler especialistas. Tem gente que escreve divulgação científica, não precisa ser aquele livro maçante. Vocês podem ler, sei lá, por exemplo, a Lilia Schwartz, que escreve muita coisa de divulgação científica. Então, leiam pessoas que fazem pesquisa, de fato, para falar de história, ou falar do passado, para falar de política. Você não vai pegar uma receita de medicamento feita por um bombeiro, ele não trabalha com a mesma coisa. Então, confie nos profissionais também para falar de política, educação, sociedade, etc. Não vai no canal do Kim Kataguiri ver que o Marx se matou depois da Primeira Guerra Mundial. Não faça isso. Não vão. Não faça isso. Jorge. Olha, então, eu ficaria assim na indicação, acho que essa indicação da Vera, eu concordo com ela. Acho que isso é uma coisa que o Yuval Harari fala, né, claramente. Ele fala, olha, assim, a melhor forma de você fugir da desinformação é você buscar os especialistas, os periódicos científicos, né? Não significa que a ciência tenha uma verdade absoluta e imutável, mas significa que a pesquisa feita com seriedade, a pesquisa feita com critério, com método e que recebe principalmente o aval dos pares que estão em sua volta, né? Ou seja, para quem não sabe, publicar um artigo científico no Brasil ou no mundo, você precisa ter o aval, né, dos pareceristas, que são os pares especialistas que vão ler o seu artigo e vão validá-lo, né, vão dizer se ele pode ou não pode pertencer àquele periódico, àquela edição do periódico. Isso por si só já dá uma confiabilidade ao artigo que você está lendo, né? Isso significa que quem está lendo aquele artigo sobre tal assunto estudou e pesquisa tal assunto também. E se encontrar naquele artigo algum erro, não vai deixar esse artigo ser publicado e vai, inclusive, indicar para o autor do artigo, dizendo, olha, aqui você cometeu um equívoco, você precisa fazer uma revisão sobre isso, né? Isso é muito importante, que a Verônica falou, porque o sistema, acredito que o sistema, apesar dele ter muitas falhas, dele ter muitos problemas e tal, mas é um sistema ainda mais confiável que a gente tem. Ele é mais ou menos que nem a democracia, entendeu? Ela é cheia de problemas, mas até agora a gente não encontrou coisa melhor para conseguir organizar a sociedade, né? A democracia tem cheio de problemas, ela é uma coisa em construção, ela é algo que a gente vai construindo, né? Eu queria indicar 2 livros, né? Um livro que é uma leitura mais densa, mais filosófica, que talvez você tenha que gastar mais tempo para conseguir adentrar nesse universo, mas acho que é um livro que ajuda muito a gente a entender
o contexto maior no qual paira tudo isso, né? Que chama-se A Condição Pós-Moderna, do Jean Lyotard, que é um livro escrito em 1979, em que ele já apontava e falava, olha, a verdade ela está totalmente abolida, né? Assim, o que existe são meta-relatos, são narrativas e a partir de performances, né? Acho que um livro muito interessante, muito atual, né? É um livro que foi escrito sem essa pretensão, mas ele acabou se tornando, infelizmente, profético, né? Ele coloca isso, né? E um livro que eu acho que eu gosto muito e que, embora, como todo best-seller, ele acaba sendo apropriado, às vezes, por todo mundo e distorcido e feito de várias maneiras, mas um livro muito sério, que eu gostei muito de ler, é o Sapiens, do Yuval Harari, né? Nesse livro, o Yuval Harari tem uma tese que também vai ao encontro disso, porque ele vai falar o seguinte, olha, a nossa condição humana, ela se diferencia do mundo animal porque nós somos grandes contadores de histórias, né? Nós somos grandes inventores e contadores de histórias. E por que nós inventamos e contamos histórias? Porque é a única maneira que nós encontramos de estar juntos, né? Nós precisamos da vida social e o cimento da vida social são os relatos, são os mitos, são as narrativas, são os discursos que nós criamos, né? E a partir dali ele vai construindo uma narrativa muito interessante e mostrando como que ao longo da história várias narrativas foram sendo construídas e desconstruídas, construídas e desconstruídas, sempre no sentido de tentar validar um poder hegemônico, né? Ou seja, no final, o que eu quero dizer é que esse livro ele nos ensina isso. Quer dizer, o revisionismo ele não existe por acidente. Ele não é um acaso do nada. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito político, ele tem um propósito de hegemonia, ele tem um propósito de poder, né? Provavelmente um cara chamado Olavo de Carvalho ficou puto da vida porque não teve assento na universidade, né? E ele, como Hitler, também não pôde frequentar a Escola de Belas Artes de Viena, então ele resolveu se vingar, ele resolveu guardar o fel do amargor e do ressentimento. A gente está pagando caro por essa frustração, né? Estamos pagando frustração, tá bom? É isso. Fica esses dois de indicação. Ótimo. Zé, suas indicações. Bom, hoje eu tô mais aqui para receber indicações do que dar indicações, né? Mas tirando tudo que a Verônica e o Jorge falou, eu tava vendo um canal no YouTube que eu assisto bastante, que é da Rita Van Hunt, e ela tem um episódio sobre revisionismo histórico, né? E ela comentou um negócio que para mim fez muito sentido, que todas essas séries de história, por exemplo, The Crown, Trotsky, Freud ou Os Últimos Czares, elas não trazem perspectivas históricas, trazem perspectivas propagandistas. Então é um perigo você assistir isso e aceitar isso como períodos da história que aconteceram na verdade. Então, uma série documental que eu vi no Netflix e eu gostei muito é Guerras do Brasil. Que é muito boa. É muito boa, né? E são 5 episódios, então não é muito longa, mas ela conta como o Brasil se formou através dos períodos de guerra, né? Que vai desde a Guerra das Conquistas, e aí tem esse episódio que é o primeiro, tem o Ailton Krenak, que eu particularmente sou fã dele. Aí depois passa pela Guerra dos Palmares, Guerra do Paraguai, Revolução de 30 e a Universidade do Crime, que em tese é a atual guerra que a gente está vivenciando agora, né? É uma série, assim, super didática e eu gostei bastante de ver e tive uma nova perspectiva de como formou o nosso país, né? Zico, eu vou te deixar por último, vou aqui só falar, as indicações de livro foram muito boas, então eu vou dar filmes, reclamo que os meus filmes não são achados, nossos amigos, eu vou dar só um que é difícil, que eu assisti esse final de semana, chama Mientras la Guerra, Durante a Guerra. Não tem uma legenda em português ainda, mas é ótimo, conta a história da ascensão do Franco, assim, e muito real, e, enfim, coisas que acontecem lá e por que a Espanha acabou se fudendo mais que os outros depois que, enfim. Mas para falar que eu nunca dou indicações acessíveis, não são exatamente sobre revisionismo, mas são documentos que acho que você pode assistir para conhecer, pelo menos, que bom,
super conhecida, já indicou aqui, A Noite de 12 Anos, que é sobre enfim, a ditadura militar no Uruguai. E tem uma que também, um episódio de uma ditadura que é a história de Vítor Jara, um cantor chileno morto no massacre pré-ditadura chilena, etc., no começo da ditadura chilena. E como série, o Zé falou uma série pequena, mas eu quero aproveitar que está todo mundo de quarentena, e aparentemente, se depender do governo estadual, vão ficar até bastante. Tem uma que chama A Guerra do Vietnã, que são 10 episódios de 90 minutos, porém é ótimo. Eu assisti. Eu também. É maravilhoso, muito bem documentada. Então, se você quiser, enfim, tá de quarentena mesmo, é o seu momento. Zico. Excelentes indicações. Acho que o pessoal vai ter um material fantástico aí para falar. Olha, fica para a próxima essa história do Freud aí, depois a gente conversa. Tá bom. Aí, né, essa coisa do seriado Freud, depois a gente conversa. Isso aí é uma Vai lá, Zico. Eu só tenho uma, que acho que eu já citei aqui, que é aquele Ele Está de Volta, da Netflix, que é muito bom. É muito bom. Tem o livro também. Tem o livro? Tem. Aí. Então, assistam e leiam, né? É isso que eu tenho para falar. Gente, hoje sem Instagrams, porque já estouramos mais, a gente vai estar todo o Instagram, todas as indicações, todos os canais na descrição, feita a gente promete. Jorge, Verônica, muito obrigado, de verdade. Obrigado, professor, obrigado, Vê, prazer enorme. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado pelo convite. E conversar com vocês. A gente estende a próxima, já que ficaram tantos assuntos pendentes, a gente estende a próxima, afinal, inclusive acho que o mundo atual vai nos dar mais episódios dos historiadores. Tá bom? Tchau, gente, obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Este podcast é produzido e editado por Braba House.